Salve galera, sejam bem-vindos ao nosso canal e podcast Contando Contos. Hoje teremos nosso segundo episódio desse conto épico que faremos em várias partes. Assim fica fácil para todo mundo, sem pressa e descontraído. Espero que estejam se divertindo. Qualquer crítica, dicas, ideias, comentários podem escrever em nosso YouTube, na página no Face. Para quem tem um aplicativo Anchor, deixar recados no podcast e até e-mail. Fiquem à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever. Isso tudo para nos ajudar a melhorar sempre. Valeu galera e vamos nessa! Era começo de inverno, quando nossos aventureiros saíram da cidade para essas ruínas. Eles pegaram informações da distância e qual o melhor caminho a seguir. Uma estrada velha coberta de mato atravessa declives rochosos, cruzando o caminho de alguns carvalhos antigos. Já viu que tudo é antigo nessa birosca. E ainda um decalque de cabanas de fazendas abandonadas. Dá um caos esse lugar. Tudo aos pedaços. E o povo querendo maçã, queria ver se fosse igual da Branca de Neve. Se esse povo estaria nessa briga toda. Sem falar que eu falei um D4 de cabanas. Era para jogar e falar do mundo. O local para onde eles pretendem chegar não é tão longe. Eles têm estimativa de 6 horas, até umas 8 horas, isso contando com o descanso. Adrian, como sempre, se mostra prestativo. É de bom grado deixar as coisas mais agradáveis, como se fosse possível. E o paladino se mostra duro, sua aparência impenetrável, não indicando nenhuma mudança de humor. Só sua cara de mal, seus olhos negros, sua pele cinza escura, meio azulada, feinho que dói. Deve ser por isso que não pegou nenhuma draconata. Um maluco azedo, hein? A caminhada deles até foi tranquila. Os rastros estranhos, como se alguém estivesse andando e logo em seguida com ramos ou folhas tentando apagar as pegadas. Mas se for isso, o cara é ruim mesmo, pois é mais fácil de seguir. E chegando em um momento, esses rastros se dirigiam a uma ravina escura, uma cratera ou um buraco que se estende por um longo caminho, tipo uma fenda. Não tem como ver mais onde vai dar. E assim eles sabem que precisam acampar para não adentrarem depois do sol se pôr. Montam um pequeno acampamento, com a fogueira no meio deles e eles em seus sacos de dormir. Fazem suas vigias e no momento da vigia do paladino ele ouve uma coisa chegando perto, rastejando, e o maluco já acorda os companheiros, torando um laço. E esse cara aí não é tão corajoso. E todos ficam de prontidão. Pegam e acendem tochas e ficam cada um em uma ponta para iluminar melhor as redondezas. E assim eles veem ramos secos. Tem 2 andando. Acham muito estranho aquilo e percebem que estão vivos e indo em direção a eles de uma forma aterrorizante, com uma espécie de boca sem dentes, tipo de velhos em suas dentaduras. Mas metem medo. O primeiro a não se controlar é o Lúcifer. Sabia que se esconde. Ele já dá um brado e parte com sua espada longa para cima do bicho. E não foi um brado assim dos grandes, tipo descobridores. Ou independência ou morte. Com toda a sua força desferiu um ataque muito poderoso, que fez o bicho recuar e suas partes de plantas se despedaçarem. Não esperando nenhum tipo de reação, o bárbaro foi um puro reflexo, e um pulo fez o bicho virar nada com seu grande machado de 2 lâminas. Depois desse ataque, o outro bicho parecia confuso, tentou sem êxito dar uma... como que eu vou falar isso? Uma cipousada, bater nos aventureiros com seu cipó. Pega mal, mas é isso aí. Adrian, mesmo surpreso, se esquivou e com sua espada enfiou no corpo vegetal do ser, que aparentemente não surtiu efeito, se não fosse pelo auxílio do maldoso paladino, que partiu o arbusto ao meio, deixando aquelas coisas moribundas, se assim podemos falar. Estavam pondo suas habilidades em prática e deixando claro que não roubaram as árvores que os aldeões plantaram. Elas que não queriam ficar com eles. Os caras eram tão desgraçados que as árvores fugiam. Cara, eles estão ferrados mesmo. Depois desse memorável acontecimento, eles se viram agora potentes e capazes de ir além. A confiança estava nos olhos deles. Fizeram seu descanso sem nenhum incômodo e levantaram ao raiar do sol. Sabendo que agora poderiam partir e identificar melhor as possibilidades. Eles se aproximam da fenda
A ravina era estreita, e era quase impossível imaginar como uma cidadela entraria naquele buraco, e depois meio que se fechar. Mas o bárbaro nem sequer cogitava pensar em tal coisa, muito além do que podia. Adrian tentou pensar em algo, porém, logo distraído com a visão de diversos pilares quebrados saindo da terra, como que um precipício profundo e estreito. Uns 2 pilares ainda de pé, a ravina se estendia por quilômetros em ambas as direções. A profundidade e largura pareciam ser semelhantes, tipo uns 10 metros. Dificilmente alguém conseguiria pular para o outro lado, mas observaram que perto da estrada os pilares eram mais acentuados, e ali seria um ótimo lugar para descer. Muito estranho mesmo de se ver tudo em completas ruínas, e sem ter ideia de quanto tempo isso aconteceu, mas tudo ali era velho. Aquilo não seria diferente. Inclusive o continente onde estão é chamado de Velho Continente. Que coisa, hein? Tô falando tanto de velho que tô sentindo cheiro de naftalina agora. Só preciso ajeitar aqui a geriátrica e continuamos. Aqui é o lugar perfeito para descer. Até tem uma corda bem amarrada. Deve ser dos últimos que entraram aqui. Deve ter umas 2 semanas pelo desgaste. E ainda está muito forte. Adrian se mostra um ótimo aventureiro. Consegue perceber tudo isso só olhando. Ele deve ter visto algum filme, ou tá imitando o passo largo. É verdade, parece seguro sim. E ainda tem resto de fogueira aqui perto. Deve ser esse tempo aí. Victor se mostra atento e muito útil em suas observações. E se achando inteligente faz até aquela pose com uma mão no quadril e a outra no queixo. E olhando daqui, depois que descemos dá pra ver um tipo de sabão pequeno antes de chegar naquelas escadas destruídas. Mas isso deve estar podre ou quebrando. Na hora que descermos, podemos cair. Lucifer argumenta sobre a corda e a forma de descer, mas sem esperar alguém falar, toma uma certa distância, corre e dá um chute bem forte para ver se está firme, e com isso descobre que está muito firme. Mas seu chute deslocou um pouco a ponta do pilar onde a corda estava amarrada. Sendo assim, olha e chora com a merda que fez. E olha para os outros com a cara de desculpa aí. Mas os nossos amigos pegam a mesma corda e encontram outro lugar para amarrar. Um tipo de tronco de uma árvore velha, só as partes secas, ainda mais pelo inverno que deixava quase tudo naquela forma. Só que era um pouco afastado da ravina, então amarraram 2 cordas para conseguir descer, e o primeiro a descer foi justamente o paladino, o mesmo que deu os nós entre as cordas, e Adrian amarrou-o no tronco. E quando o paladino pesado e metidão descia, porém não demorou 2 segundos e o nó mal feito se desfez, e o paladino caiu de costa nesse pequeno saguão, quase caindo mais para a parte profunda. Se segurou e olhou para cima e disse: Cai, tomem cuidado. Segurando a corda mal amarrada, os 2 na parte de cima se divertem com a cena e tomam cuidado para amarrar a outra corda, dessa vez bem testada pelo bárbaro. Quando os 3 conseguem descer, o paladino sente uma mordida em sua bota e logo vê um rato grande, parecia um gato. Ele quase deu um gritinho, mas fez um gesto para os companheiros olharem o bicho grande, feio e asqueroso. Sem hesitar, o bárbaro disparou um golpe tão forte, mas tão forte que se pegasse espatifaria o bicho, mas fez um grande barulho e um buraco no chão, que era de pedras muito resistentes. Adrian tentou também, mas parece que o bicho se esgueirava por entre os entulhos, mesmo que esse saguão era pequeno para os 3 desferirem golpes. Depois que o bárbaro tomou uma dentada no pé, ele conseguiu chutar o bicho que caiu nas profundezas sem mostrar qualquer traço de vida restante. Tentaram ver, não dava, era muito fundo e escuro, mesmo com o sol brilhando forte. Adrian mais uma vez para, olha atentamente o estado da escada estreita, íngreme e sinuosa. Era de alvenaria, mas estava bem deteriorada, algumas partes rachadas, muitas parecidas com lances de escadas da Coab, sabe? Moradias populares. Poderia tropeçar ou cair, sair rolando para lá no final, onde parecia ser um tipo de entrada de um castelo, ou sei lá o que parecia aquela coisa, a uns 4 lances abaixo, ou cair com um rato, que nem fez barulho, ao chegar ao chão. Se é que ele chegou. Eles pegam a corda que estava com o paladino, 2 seguram na parte alta e o outro vai descendo, e mais uma vez o paladino vai primeiro, conseguindo com certa maestria, mesmo usando uma armadura pesada e barulhenta, e ele segura embaixo para que o bárbaro desça, junto com o auxílio do guerreiro em cima. O bárbaro, meio aos tropeços, desengonçados, consegue chegar, assim nadando todo confiante.
e os dois logo abaixo segurando. Começa a descer, tropeça em um pequeno buraco e sai uma longa queda ao infinito e além. Porém os dois seguram ele pela corda, e o guerreiro também segura firmemente. Mesmo assim, teve que ser muito forte ao bater na parte estrutural das escadas, sentindo dor. Consegue segurar bem, e os amigos aproveitam o balanço para o lance de degraus abaixo. Desse jeito, esses patetas vão morrer, antes mesmo de entrar na masmorra. Com grande facilidade, os dois mais pesados conseguem descer. Passam pelo Adrian, que estava morrendo de medo de cair, e chegam a um pátio pequeno. Cara, a descrição é difícil de fazer, mas eles estão amurados de todos os lados, cercados por uma profundidade desconhecida, onde o local que se encontram parece ser em cima dessa cidadela, ou a entrada. O pátio em ruínas, cheio de destroços e com grande perigo de desmoronar para o vazio. Adrian chega no local, só que caindo muito. Então levantou, manteve a postura e olhou para a grande porta em sua frente, de um material tipo, nossa, que coisa linda, cheio de detalhes na madeira maciça, com alguns relevos em aço, e uma maçaneta irada com símbolos não sei da onde, e umas asas possivelmente de dragões na porta. Isso era a característica clara de uma fortaleza, assim citado pelo grande sábio Lúcifer. Adrian pega umas ataduras do seu kit de primeiros socorros. Ah, que kit uma obra, tá de brincos. Ele pegou uma poção de cura e restaurou sua vida. Isso aqui é RPG, funciona dessa forma, e já era. Ei, toma cuidado. Esse piso aí tá muito estranho e cheio de rachaduras. E logo em frente, essa porta aí é muito suspeita. Com toda a sua inteligência, o bárbaro avisa para o paladino que não dá a mínima e cai em um fosso, cheio de escombros e cheiro podre de carniça. Porém, não era fundo. Ele ficou com os ombros para fora do buraco. Tomou um susto, ficando pouco entulhado. Mas Adrian e Victor o tiraram sem dificuldades. Agradeceram por avisar que ali tinha uma armadilha e que era muito astuto ao fazer isso de propósito. Agora, já sabendo onde não pisar, só precisariam dar a volta por essa pequena armadilha e ficaram de frente à porta com o paladino segurando na maçaneta.